Pessoal, boa noite. Agradeço muito a presença de todos aqui no final desse dia. Mais um dia, né, de muita luta nesses tempos difíceis que estamos vivendo. E o objetivo dessa webinar é realmente a gente entrar a fundo nas questões de operações de crédito, como a gente pode usar melhor a tecnologia a nosso favor, o capitalismo cooperativo. Quero muito falar isso com vocês. E, por favor, sintam-se extremamente à vontade para perguntar. Eu vou pedir para que a Paty interrompa quando o assunto tiver, quando a pergunta correlacionar o tema naquele momento, né? E quando não correlacionar, a gente vai ter o nosso momento no final para poder responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Eu vou tentar ser o mais didático e o mais breve possível para que o assunto não fique chato, né? Ainda mais numa terça-feira fria aqui em São Paulo, e já no final do dia. Então, vou tentar fazer disso aqui um bate-papo prático, extremamente objetivo e com uma linguagem mais palatável para todos, né? mais adaptada para todo o público, tá bom? Antes de começar, queria falar um pouco da minha origem para que vocês entendam um pouco também do nosso propósito, né? Sou mineiro de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte, formação em contábeis, e sou movido por uma missão que há muito tempo eu reflito sobre ela, né? De como ajudar realmente as pessoas, né? A gente tem algumas maneiras de fazer isso, né? De forma altruísta, de forma religiosa, de forma política, e eu estou conseguindo entrar de forma econômica, né? Numa base real de todas as pessoas, para democratizar realmente o acesso ao crédito empresarial, né? E ao crédito também de pessoas físicas, mais ligado a esse ecossistema empresarial. E aí que vocês vão entender um pouquinho dos nossos motivos no meio, aqui no decorrer do webinar, e vocês vão ver que tem alguns pilares que a gente não abre mão, e ele está muito linkado a esse propósito, a essa história, a esse objetivo final, né? A essa escolha que todos nós do time Finplace fizemos, tá bom? Bom, o contexto do Covid é catastrófico não só para as vidas que estão sendo ceifadas, né, mas também fortemente para o setor econômico, para a economia, para o setor empresarial especificamente, né, muito fortemente naqueles que não são outliers, né, aqueles que não estão na base de sobrevivência básica do ser humano, como alimentação, saúde, né, todos esses outros setores que dependem de um impulsionamento de demanda, eles estão sendo fortemente afetados pela Covid, né? Com relação a isso, eu vou até lançar um artigo, provavelmente ainda essa semana, vou falar desse vale que a gente vive, mas também propor uma reflexão, né, de como a gente chegou até aqui e talvez como a gente pode sair também, né? Quais são as ações que, como cidadão, a gente deve forçar os nossos governantes também a caminharem nessa direção, tá? Mas o nosso foco aqui hoje é o recurso convencional, né? O de crédito, é como usar melhor as tecnologias, as ferramentas, né? E o entendimento das opções de linha de crédito que existem hoje no Brasil, né? E aí, nisso, eu vou explicar um pouco mais também sobre a Finplace para que vocês façam essa conexão, né, dessa opção técnica e dessa tecnologia que nós colocamos à disposição de vocês. Bom, os impactos da pandemia são gigantescos, né? Eu estou com a minha foto bem na minha frente, peraí. Agora sim. Os impactos da economia são realmente gigantescos. Até o momento, e infelizmente eu acredito que isso tende a piorar um pouquinho, né? 600 mil empresas fecharam as portas, 86% dos empresários que foram em busca de crédito tiveram seu pedido negado ou não despachado da análise, né? E mais de 9 milhões de trabalhadores perderam seu emprego, né? Isso são números
até o momento. Isso foi antes do último lockdown, principalmente em São Paulo. Nós estamos falando antes de março, né, e agora abril. A tendência é que isso tenha um impacto ainda mais profundo e, naturalmente, uma demanda por crédito ela vai ser necessária, principalmente na retomada. E é exatamente esse ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse webinar, né? Como fazer isso da melhor maneira, como usar as tecnologias vigentes, como a Finplace hoje, né? Dentre outras, mas obviamente eu vou falar do nosso sonho, né? Do meu sonho, do sonho de todo o meu time, e que vocês entendam como isso é importante e estejam preparados, né, para que use esse crédito de forma consciente e o melhor crédito possível, né? A melhor forma de crédito possível. Então, a ideia é que a gente não pode deixar a crise afetar o caixa, né? Ela tem algumas ações corretivas no decorrer, né? A gente tem adequação de custo, né? A gente tem redução de margem. Eu acho que isso, inclusive eu falei num artigo lá atrás, no início da pandemia, em março de 20, mas eu acho que isso aí já é palho corrido, né? Todos vocês já fizeram o para casa, né? O dever de casa, ajustando a companhia, e o que a gente quer propor aqui agora é que a gente reflita um pouco em como negociar melhor esses créditos, né? E seria um prazer ter as dúvidas de vocês. Por favor, de novo, insisto, fiquem à vontade de colocar todas as perguntas. Não existe pergunta errada, só está errado ficar com dúvida, né? Então, vocês estão vendo que o patamar histórico da Selic, né? A taxa referencial nossa, ela está historicamente chegou no menor nível, né? Ela está apontando para uma pequena elevação no tempo, né? Alguns entendem que isso deve bater essa elevação deve bater na faixa de 5%, até 5%, o que continua sendo uma taxa muito boa. Entretanto, isso deve aumentar um pouco o repasse no spread, evidentemente, né? Por quê? Porque isso é a forma com que as instituições financeiras tagueiam a sua alavancagem, né? A Selic é uma referência, né, para a alavancagem de recursos no mercado. Portanto, quanto menor a taxa referencial, menor o spread, quanto maior a taxa referencial, maior também é o spread. Então, existe uma correlação, mas existe também formas, né, de pegar esse crédito, né, tipos de créditos diferentes, e aí a parte que eu gostaria de dissertar muito aqui com vocês, né, esse lado sombrio do mercado de crédito. Qual é o melhor crédito para você, né? Qual é a melhor linha? Qual é a melhor instituição, né? Por que se associar a apenas uma instituição, né? Se o melhor deve ser o mais competitivo, né? Se o melhor deve ser o que presta o melhor serviço com maior qualidade, né? Isso tudo é intrínseco ao nosso dia a dia, a tudo que a gente faz, né? Aos serviços prestados, aos equipamentos, aos produtos que a gente compra, né? E por que não aplicar isso ao mercado financeiro? Porque, historicamente, o mercado financeiro, todo mundo que recorre ao mercado financeiro, ele é taxado como um tomador de crédito, de risco. E está aí um grande erro histórico que nós, da Finplace, viemos consertar, né? O tomador de crédito, ele não um bicho, um pato feio. Muito pelo contrário, ele é um empreendedor que tem demandas de caixa para subsidiar o crescimento ou sustentar ou transitar o seu negócio, o que é muito natural. E aqui eu vou falar um pouquinho de tipos de crédito, como o Brasil enxerga o crédito de forma completamente equivocada, né? A gente não faz crédito realmente no Brasil, né? A gente faz uma operação de lastro, né? Se a gente for ver, porque crédito puro, né? Apenas com o aval do sócio, tem pouquíssimo, né? O que mais tem é com lastro em veículos, em imóveis, né? Nós vamos falar aqui do lastro de recebíveis,
que é uma linha extremamente rápida, né, e pouco burocrática, mas no final do dia o que nós temos é crédito puro, né, aquele clean que deveria incentivar e fomentar o empreendedorismo no país, não é culturalmente algo muito fácil aqui, né? Isso também é algo que a Finplace vem com o tempo e com o devido volume empoderar essa demanda do empreendedor, tá? Por quê? Porque a gente traz o equilíbrio, né? O que a gente chama de capitalismo cooperativo, né? É um pouco o que o iFood fez, né? O que o Uber fez, o Airbnb fez, né? E com todo o respeito, né? Nos colocando no nosso lugar, o que nós pretendemos fazer no mercado financeiro, né? Por que depender apenas de um player, de um financiador? Por que depender da intervenção humana? Falarei também sobre isso, né? Por que depender, por que seguir uma tendência e não ser a tendência? Nosso objetivo é empoderar o cliente, né? Empoderar o empresário brasileiro, que já é muito difícil ser empreendedor no Brasil, né? E ainda tem que ficar implorando por crédito, né? Ainda dependendo de uma relação de amizade com a instituição financeira. Ora, isso é business. Business é business, né? Vê se você precisa de amizade para comprar um iPhone, um celular da Samsung. Não. Você vai entrar na loja e vai comprar. E é essa linha que a gente quer trazer, essa linha de pensamento que a gente quer trazer, né? Por que no mercado financeiro nós dependemos de relação humana excessiva? Não a fronteira entre a ciência e a arte, que ainda vai prevalecer por muito tempo, e isso é um diferencial do ser humano. Não, eu estou falando da dependência do ser humano para o sim, para o não, né? E das condições desse sim para o não. Isso deve ser uma livre concorrência, né? Como, por exemplo, quando você coloca o Uber, né, para prestar o serviço, ele aumenta a barra de qualidade indissociavelmente do táxi, né, do antigo táxi. Agora, eles estão muito bem preparados, inclusive, né? Mas quem aumentou essa barra de qualidade foi o Uber, né, que te permitiu, através de um veículo próprio, né, resolver um problema de locomoção, né, no país e no mundo. O que é isso, né? Isso é o capitalismo cooperativo, né? O Uber une a demanda de transitar né, fisicamente com quem tem o veículo para fazer isso, né? Ele é um grande marketplace. E não tenha dúvida que o iFood é também, né? Ele junta a fome com a vontade de comer, literalmente, né? Ele padroniza as relações e você tem em um único lugar, eu falo iFood, mas tem Uber Eats e tem vários outros hoje, né? Mas é só como uma referência para vocês. Mas ele junta num único lugar um padrão de atendimento de qualidade, mas sempre ficaremos com a diferença, né, na fronteira entre a ciência e a arte, que a tecnologia chega até um limite, mas a arte humana, né, o jeito de se fazer aquela pizza, aquela comida, a característica da entrega, o carinho com que é feito, isso é uma arte humana e nunca vai acabar, e a Finplace respeita exatamente isso. Tá? Então, bom, a burocracia e a falta de transparência são os principais entraves desse mercado, né? As danadas letrinhas miúdas e a burocracia extremada, o comitê de crédito, a decisão que vai sair 3, 4, 5 horas depois, né? Não é assim que a gente deveria tratar o nosso cliente. Eu pergunto a vocês, né? Vocês tratam o cliente de vocês assim? Né? Você demora a responder ele horas, né? Vai submeter uma demanda dele a um possível comitê de entendimentos? Não, né? Seu cliente é rei. E por que o cliente financeiro também não é rei ou rainha? Por que ele é tratado, né, como um pato feio, um tomador de crédito? Ora, isso tem que acabar no país, né? E essa é a grande luta que nós temos hoje na Finplace, né? E para que a gente faça isso, a gente construiu uma esteira muito efetiva. Ela vai exatamente nos pontos
importantes dessa relação, porque durante uma década eu trabalhei do outro lado, né? Eu trabalhei como financiador, eu entendo cada passo, né, das operações de crédito, então eu literalmente sei do que eu estou falando, né? Então, trabalhei de um lado, também fui empreendedor, empreendi 2 grandes negócios, e tenho certeza que existe um descasamento de conceito, muito mais do que um simples descasamento de entendimento. Não, é conceitual mesmo. O cliente deve ser respeitado e o nosso objetivo é empoderar o empresário brasileiro, né? Acabar com as letrinhas miúdas, as taxas abusivas, o comando inteiro fica dentro do empresário e contas claras não estragam a amizade. Full disclosure, tá? Também vou aprofundar um pouco mais sobre isso aqui. Então, o primeiro passo para escapar desses empecilhos é conhecer e comparar as suas opções, né? Que é aquilo que é o capitalismo cooperativo, né? Por que eu vou me associar a apenas me fidelizar a apenas um parceiro, se afinal o meu produto e a minha entrega deve ser padrão, né? Então, assim, eu me associo a uma marca, né, a um propósito, eu me associo a um conceito da Apple, por exemplo, né? Mas eu posso comprar um iPhone em várias lojas, né? Em vários lugares, inclusive direto na Apple. Então, essa livre demanda e escolha é o que a gente pretende com a Finplace, e já estamos com números muito bons e crescemos muito na pandemia. Não é uma alegria nossa, né? Mas é uma coincidência, né? Porque o mundo ele virou naturalmente mais digital, mas a gente quer trazer essa opção e mostrar que isso deve ser padronizado, né? O crédito, e também você tem sempre uma opção de escolha, você pode manter no seu parceiro ou não, mas é muito bom você ver as opções na sua frente, né? E ter sempre uma alternativa. E aí, antes de adentrar aqui no que como a tecnologia pode ajudar, né, esse capitalismo cooperativo, eu queria falar um pouquinho com vocês as diferenças de crédito no país. Lembrando que crédito puro no país é muito difícil, né? A gente está sempre falando de crédito com lastro em alguma coisa, né? Ou seja, baseado em alguma coisa, né? Essa é uma característica do brasileiro e que nós, como marketplace, e a pulverização e a quantidade, a desverticalização bancária, a gente quer trazer no tempo para o país, né? Inclusive o peer-to-peer lending, né? O crowdfunding, a gente quer trazer opções de investimento também, né, de quem tem esses recursos para fomentar a economia direto, né, em vez de colocar numa instituição que vai colocar num banco e que vai tomar parte dos seus lucros em função de uma pseudo-garantia, né, que isso é muito, muito, muito cultural, né? Esse não correr esse risco te deixa mais pobre o investidor e deixa mais pobre o empresário, e, infelizmente, o processo menos competitivo. Mas chegaremos nisso e terei o prazer de fazer uma webinar especificamente sobre isso. Mas, vamos lá. Empréstimos, a gente tem praticamente o tipo de crédito de curto prazo, esse da esquerda, a bolinha verde, e de longo prazo, a bolinha vermelha. Então, o que caracteriza o curto prazo? Normalmente entre 180 e 360 dias, ou seja, 6 meses, até 6 meses ou até um ano, depende da instituição e do que nós estamos falando, tá? Mas vamos conceituar aqui entre 6 meses e 12 meses é curto prazo. Acima disso, nós estamos falando que é longo prazo, ok? E aí, normalmente, a gente tem alguns tipos de empréstimos de curto prazo. E aí, pessoal, vai mudar o nome a depender da instituição, a depender de quão sofisticado é o veículo, né? Tem veículos de factoring, tem veículos de FDIC, securitizadoras, instituições financeiras, A1, A2, A3, e
tem várias formas, né? Principalmente hoje, com a desverticalização financeira e o Open Bank introduzido fortemente pelo Banco Central, a gente tem várias opções, mas no final isso é empréstimo de curto prazo ou de longo prazo, certo? Normalmente o empréstimo de curto prazo, ele é usado para capital de giro. E o que é o capital de giro? Né? O capital de giro, ele é um recurso, né, de giro curto, um capital, um recurso de giro curto. Tá? Normalmente, ele se caracteriza por um giro de até, no máximo, 6 meses ou um ano, né? E ele não deveria ter algum tipo de lastro, mas vamos aceitar que no Brasil isso é algo utópico, né? E que a maioria aqui no Brasil pede um lastro, algum tipo de garantia, né? Um over collateral. Mas, no final, um empréstimo de curto prazo, ele se caracteriza por uma linha de capital de giro. E o financiamento de longo prazo, perceba que nós mudamos o nome de empréstimo para financiamento. Por quê? Porque, ao ser de longo prazo, né, ele tem uma característica contábil de financiamento, né, de exigível de longo prazo. Então, é comum que nessas horas, para esse tipo de investimentos mais duradouros, é para abrir filial, para expandir, né, para fazer uma reforma estrutural, né, isso deve ser muito bem calculado. Normalmente, isso tem taxas, né, mais atrativas, mas também você precisa de uma estrutura, né, de garantia muito alta. Né? De novo, a gente vai barrar no danado do lastro no Brasil. Né? Então, o que a Finplace focou no primeiro momento é os empréstimos de curto prazo. E aí tem vários nomes na plataforma, e depois a gente vai falar mais sobre isso, mas existe uma linha muito boa e que a gente colocou como carro-chefe da nossa plataforma, que é antecipação de recebíveis. E é nela que eu quero me ater agora, porque tem uma grande vantagem para vocês, empresários nessa linha. Né? Ela é uma linha com baixa burocracia, né? E ela é uma linha que você pode comparar as qualidades. Ela é um padrão, ela é uma commodity, né? Ela é um celular. Portanto, o padrão daquele celular é único, né? O padrão da sua venda, da emissão da sua nota é única, né? O que vai variar é a presteza do seu fornecedor, no caso, o seu financiador, né? Em te atender. E é esse empoderamento que nós queremos te mostrar aqui agora. Né? Então, essa linha de antecipação de recebíveis é uma modalidade que mais democratiza o acesso ao crédito. Por quê? Porque toda empresa, todo empresário, ele emite uma invoice, uma venda, quer seja no Brasil ou no mundo, ok? Então, se ele tem um negócio que presta serviço ou vende algum produto, enfim, ele emite uma nota fiscal, tecnicamente conhecida como XML, que é a nota fiscal eletrônica. Isso é a padronização. Então, é por isso que a gente focou fortemente na Finplace como nosso carro-chefe antecipação de recebíveis. Porque eu padronizo a relação do produto e vou focar no serviço. Ou seja, se você fizer uma antecipação de recebíveis num banco de primeira linha, ou numa factoring, numa securitizadora, ou quer seja num peer-to-peer lending, ou seja, direto uma pessoa física comprando, ele é o mesmo recebível. Ele é o mesmo telefone celular, para o rico, para o pobre. Isso é democrático. Por isso a gente focou toda a nossa energia inicial, né, para que a antecipação de recebíveis fosse nosso carro-chefe. E do que se trata a antecipação de recebíveis? Né? Nada mais é do que suas vendas feitas a prazo, né? A gente te ajudar a negociar uma antecipação desse pagamento, colocando um terceiro intermediando essa relação. Então, existe uma relação entre você e seu cliente, né? Você como empresário que tem algum produto, né? Que você vende ou presta algum serviço, você então tem uma relação com o seu cliente e neste momento você pode vender à vista ou a prazo. Vai depender da sua relação comercial, da sua concorrência, N fatores, certo? Então, se você vende a prazo, né, você tem a chance de trazer a valor presente, ou seja, aquilo que você receberia daqui a 30, 60, 90, 180 dias, você traz,
né, para o dia de hoje, os próximos 2 dias, enfim. Essa é a grande vantagem desse produto, fazer caixa com uma venda que receberia futuramente. E essa transação, ela é uma triangulação. Nada mais é do que uma relação que você tem com o seu cliente, né, e que você coloca uma instituição financeira aqui nessa ponta para fazer parte dessa relação e antecipar-se esse recebível, né, esse triângulo comercial. Então, esse triângulo, sendo bem feito e respeitando todos os critérios fiscais, né, e de lisura do crédito, e não pensaria de forma diferente de todos vocês, esse é uma commodity, é um padrão. Então, esse recebível, ele pode ser operado com qualquer financiador no país. E é isso a grande diferença. E esse é o poder que vocês têm na mão. Vocês não estão pedindo uma exceção, né? Vocês têm uma nota fiscal na mão, que é um padrão, e pode ser negociado por qualquer instituição financeira no país. Então, vou dar uma informação para vocês. Existem mais de 2.700 instituições financeiras no país. E esse é o objetivo do Banco Central, ao desverticalizar o poder bancário, o Open Bank, né? Tirar o monopólio dos 4, 5 maiores bancos que dominam tudo. Se o XML, né, a nota fiscal, é o padrão, por exemplo, por que então ficar na mão de um grande monopólio e não diversificar? Trazer qualidade, trazer opção. Uber, iFood, Airbnb, isso não piora a vida de ninguém, muito menos dos financiadores, só melhora a vida de todo mundo. Esse é o capitalismo cooperativo. Tá bom? Bom, e como já é extremamente simples o nosso conceito, e como a gente baseou, né, a solução das dores do mercado numa padronização, né, de antecipação de recebíveis, de novo, todos podem fazer, basta ter a venda a prazo. E você não precisa dar maiores explicações ou depender de uma relação que você tenha que conhecer o gerente, ter vários intermediadores. Não, vocês estão trocando um papel padrão, né? Vocês estão trocando um produto padrão que deveria ser esse AirPod, ele deveria ser, ele tem que ser igual em qualquer loja, porque ele é padronizado pela Apple. Essa nota fiscal, ela é padronizada pelo governo do estado, num convênio federal. Então, todos têm o mesmo padrão de nota fiscal e hoje, eletronicamente, é chamada de XML. Estão entendendo até aqui? Eu não sei se tem pergunta, eu estou metendo bronca, hein, Paty? Pode seguir que a gente... Eu te interrompo aqui, qualquer coisa. Tá bom. Então, o objetivo até aqui era mostrar para vocês que, olha, vocês têm um grande poder na mão, né? O poder de um produto padronizado pelo nosso poder executivo, isso a nível federal, né? E temos ainda um esforço dos nossos reguladores em desverticalizar o poder bancário e permitir que a gente tenha realmente um capitalismo cooperativo. Ou seja, eu posso oferecer esse mesmo produto padronizado para um banco de primeira linha, né? Ou para qualquer outro tipo de financiador aprovado pelo Banco Central do Brasil. E é isso que a Finplace faz. Ela junta essas duas pontas. Através do seu produto padronizado, que é a emissão da sua nota fiscal, a gente te conecta a qualquer instituição financeira que queira operar com você, que te respeite e que siga os padrões que você determine. E é isso que a gente faz aqui. Você indica a taxa que pretende pagar pelaquela antecipação, e não o contrário. Já viram isso? Né? Você entra no restaurante e por acaso o garçom já fala, olha, vai dar no mínimo R$500 a conta. Não, né? Ele deixa que você sente, ele vai te atender, ele vai te encantar, não é isso? Agora, na relação financeira, o poste mija no cachorro. É completamente diferente. O cliente não pode colocar suas condições, porque ele não conhece as suas condições, o poder das suas condições, né? E a Finplace vem para te empoderar.
Ele padroniza a relação de negociação através do XML, né, daquele produto padronizado, né, porque se não fosse através do XML, a gente não conseguiria fazer. Por isso, a Finplace não foi lançada há anos atrás. Porque enquanto não tem um XML eletrônico padronizado no Brasil todo, a gente não conseguia fazer disso uma commodity, um padrão, um produto único que vai ser negociado a depender de cada financiador, no caso, cada fornecedor, no nosso caso, financiadores, tá bom? Então, qual a primeira grande vantagem da plataforma? Você indica a taxa que você pretende operar, né? Então, é muito diferente. Você começa a ofertar, olha, eu tenho títulos recebíveis, né? Notas fiscais de venda a prazo, do qual meus clientes, com muito sangue, suor e lágrima, eu conquistei e vendi, eu prestei serviço para ele, né? E estou me dispondo dessas notas fiscais aqui a passar o direito desse recebível para alguma instituição financeira, desde que ele cumpra um padrão de taxa que seja factível para mim, né? E não o contrário. E aí você propõe a sua taxa, chamada no mercado de taxa de deságio, né? O que você está desagiando daquele recebível, né? O valor bruto dele, né? Que você receberia daqui a 30, 60, 90, 180 dias, e esse valor trazido com uma taxa desagiada, qual seria o valor hoje? Normalmente a taxa de desconto, tá? A gente tem mais de 300 financiadores cadastrados na plataforma. Mas para não virar uma confusão, e apenas uma relação de preço, que também isso deve ser dito, porque por mais que o XML seja uma commodity, né, a relação do cliente com a instituição financeira não é apenas da commodity. Muitas vezes... Felipe, só que você está aproveitando esse assunto, a gente está aqui com uma pergunta, né? Justamente pela Finplace ter mais de 300 instituições financeiras conectadas, como é que o cliente faz para saber escolher qual é melhor para a empresa dele? Muito legal. A gente tem um ranking, eu ia falar agora que a gente selecionou até 4 instituições financeiras para negociar aquela sua demanda naquele momento. Você pode ter vários parceiros, mas só pode negociar de 4 em 4 para manter essa relação estável, dessa dependência, né? Que você pode ter de um pedido, de um pleito diferenciado da sua commodity, tá bom? Você pediu uma linha clean, um fomento para desembaraçar alguma coisa de importação no porto, enfim. Agora, a pergunta foi, e como eu vou escolher quais são as melhores instituições financeiras? Aí vem a fronteira entre a ciência e a arte. Como é que você escolhe a melhor pizza no iFood? Porque você conhece o restaurante, você experimentou o restaurante, ele te impactou de alguma forma. É este conceito que a gente traz para a plataforma. Então, vocês vão ver que inicialmente no nosso site tem lá, assim, bem no início, os principais operadores na plataforma. Então, ali a gente já te dando um sinal de quais são os principais fazedores de negócio, vamos chamar assim. Isso já é um bom indicativo. Ele faz pizza, é quentinha e chega no horário. Então, tá ali, você vai pela ordem que está no nosso site, www.finplace.com.br. Logo depois da primeira página, a gente tem assim, financiadores. E ali vai aparecer os 5 maiores, os que fazem mais negócios na plataforma. É os que naturalmente a gente indica. E aí, a gente, além disso, a gente tem alguns que são operadores ouro. O que é isso? Né? São operadores que, à medida em que eles operam, ganham volume na plataforma, né, eles ganham direcionamento de qualidade. É como se fosse o nosso selo de qualidade para aquele financiador. Então, ele tem que passar pela barreira, ele tem que estar disposto a fazer negócio, porque não adianta ser bonito, ser grande, mas ser travado. Né? Ele tem que fazer negócios, ele tem que ajudar o empresário brasileiro. Então, essa é a primeira base nossa. A segunda base é, à medida em que ele mantém, aí lá na frente eu vou mostrar o cardzinho, né, o padrão de atendimento para vocês, de qualidade, como Uber, como iFood, ou seja, quanto mais padronizado é o atendimento, quanto mais feliz o cliente está, mais pontos ele vai ganhando, e ele vai ganhando o nosso selo de qualidade, e aí ele vai sendo oferecido para vocês primeiro no filtro.
Então, hoje, especificamente, a gente não tem esse produto ativado, porque a gente tem que ter algumas milhares de operações para não enviesar a curva estatisticamente, tá? Então, o que nós temos hoje oferecidos para vocês, lembrando que nós nascemos em março de 2020, e no dia 16 de março de 2020, a gente entrou em lockdown com o Covid. A gente já operou mais de 400 milhões em operação, mas a gente precisa de alguns milhares de reais ainda, né, para que a gente não enviese a curva nessa decisão, nesse apontamento nosso. Caso contrário, a gente não seria fair também com o financiador, tá bom? Então, hoje, respondendo a pergunta de forma pragmática, olhe no site quem são os melhores operadores, lá está a nossa indicação, e é claro, os nossos sales, né, vai ter o prazer de falar com vocês e indicar também parceiros que tenham qualidade, eles vão muito naquela linha dos melhores operadores, né, ou vão aceitar qualquer operador que você já tenha um tipo de relação, né, que você queira indicar para a plataforma, porque também é legal falar, olha, eu não quero operar fora da plataforma, porque lá eu comparo as propostas, eu não sou passado para trás, não tem letrinha miúda, o que é, que não é, né? Então, eu gostaria de operar por lá. Você vai falar com um dos nossos atendentes, né, um dos nossos da equipe, no próprio chat que você tem da plataforma, dentro da plataforma ou no site, e nós vamos entrar em contato com o seu financiador para que ele faça adesão ao site, à plataforma, tá bom? Vou continuar aqui. Fica à vontade para perguntar, hein? Então, o segundo é selecionar até 4 instituições financeiras para negociar aquela sua operação, ou seja, você pode ter 20, 30 instituições financeiras, tá? Mas você seleciona de 4 em 4. E lembrando, o seu documento, ele é um kit básico único. Então, você só precisa aceitar e liberar, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, as informações para aquele novo financiador. E ele vai correr atrás da formalização, que é um problema no Brasil, mas a gente está resolvendo um problema de vocês. É o kit banco. Padroniza num lugar só, ele está lá no nosso cloud, na nossa plataforma. Quem você deseja liberar, é só liberar o acesso para ele, numa autorização simples, e ele vai ter acesso a toda a sua documentação para fazer análise de crédito e formalização do seu contrato. Tá bom? A gente permite comparar as propostas, então só você vê todas as propostas dos 4 cards, né, simultâneos, real time, né, para que você faça uma escolha e que você negocie da forma que você quiser. Lembrando, não é só preço, tem qualidade no atendimento, rapidez no atendimento e ajuda na hora de demanda também, porque todo empresário brasileiro ele pode precisar de uma demanda extra, né, chamada de fomento, linha clean, CCB, esses são tipos de capital de giro, anyway. Mas a relação não é apenas de um produto, é uma relação comodizada, padronizada através de uma nota fiscal, mas é uma relação de parceria. Portanto, a gente limitou que você, a cada negociação, faça de 4 em 4 por vez, para que você mantenha a sua qualidade, tá? A Paty mandou acelerar, gente. Versão 1850. Sim, senhora. E aí você faz a escolha mais vantajosa para o seu negócio. Lembrando, nem sempre é o menor preço, mas sim aquele que te atende, aquele que não te larga na mão, que te atende com maior velocidade, tá? Bom, e como fazer isso tudo, né? Como usar o capitalismo cooperativo com a tecnologia, com as tecnologias vigentes, né? E aí a gente faz algumas analogias aqui, né? Do lado esquerdo a gente tem um mundo analógico, né? Que para que você encontre essas instituições financeiras, você deve enfrentar filas, conversar com o gerente, tentar convencer ele que você é uma boa pessoa e que seu propósito como companhia é ótimo, né? Ou você simplesmente faz um cadastro numa plataforma digital, online, e que tem mais de 300 instituições financeiras à sua espera, né? De novo, escolha as 5 primeiras que estão lá como grandes fazedoras de negócio. Isso vai incentivá-las a fazer cada vez mais negócio, incentivar que outras também queiram fazer mais negócios para que apareçam, né, no top 5. O poder, de novo, está na mão de vocês. Vocês entendendo que a plataforma está a serviço de vocês, isso tudo fica mais fácil e empodera vocês e dá a ferramenta, o poder para que vocês negociem com os financiadores, tá bom?
Você é refém de altas taxas e tarifas ocultas, letrinhas miúdas, né? O gerente vai, conversa com você, mas de repente tem um seguro, tem um negócio embutido. Você fala, mas não foi isso que eu tinha entendido. Não. Na plataforma é tudo claro, objetivo, direto, né? Não tem palavras difíceis, né? E se eles colocarem lá na opção de outros, vocês podem a qualquer momento chamar uma reunião, né? E fazer um esclarecimento online, como nós estamos fazendo aqui agora, né? No mundo antigo, você não era priorizado pela instituição financeira e hoje você determina o tempo. E ainda, ele fica com um ranking de posicionamento da oferta dele. Ou seja, ele está correndo atrás de você constantemente. Ele está vendo que aquela proposta dele está em segundo lugar. Significa que se ele não se movimentar, ele vai te perder. Essa Legal, sensação Fê. Tem uma que a gente pergunta queria passar. Oi? Tem uma pergunta aqui sobre isso, que é quanto tempo, em média, duram as negociações na plataforma? Legal. As operações hoje na plataforma duram em média, as negociações duram em média 30, 40 minutos, e aí tem a liberação para pagamento, né? Isso aí você coloca mais uns 20 a 30 minutos também. Por que está essa negociação? O nosso objetivo é que ela seja no máximo 15 minutos. Mas quanto mais vocês aderirem à plataforma, mais poder essa metodologia vai ter, né? Porque ainda o brasileiro gosta de pegar o telefone e querer falar, né? Gosta de fazer negócio com seu amigo, com aquele que você tem mais conforto, mas está cheio de preço maior lá dentro, e uma hora ele não vai poder te atender, porque é a base do crédito, né? E crédito não é amizade, né? É uma relação com stakeholders, é uma relação com financiador, com investidores, que ele tem que também cumprir do outro lado. Então, ele tem regras, políticas de crédito, né? Então, o tempo hoje está bom, mas ele pode ser melhor. Ele vai no total de 40 minutos a 1h30 para que o dinheiro caia na sua conta, mas o nosso melhor cenário é que o dinheiro caia na sua conta total entre 20 e 30 minutos. Isso depende muito da adesão de todos vocês. Bom, no mundo analógico a gente tem a dificuldade de compreender aquele contrato, né? E é como eu falei com vocês, nós temos uma filter que chama Fee Meeting, né? Então você marca uma reunião, tira suas dúvidas com quem decide se vai liberar ou não o recurso. Não tem um intermediário, pessoal. Não tem um gerente, não tem uma relação de alguém que vai falar com o dono, o comitê, o dono do dinheiro, e vai subindo. Fala direto com quem libera o recurso, o dono do dinheiro. Desverticaliza isso, né? Entenda que, ou melhor, verticaliza isso, né? Fale direto com aquela pessoa e determine que é sim ou não, porque não também é uma resposta, mas ela tem que ser rápida, porque você tem outras opções, né? E aí sim vai ficar a qualidade prevalecendo da dependência, né? A relação financeira hoje no Brasil é uma relação de dependência, é uma relação de conforto, de comodidade. Eu consegui, é tão difícil conseguir que eu fico dependente daquela instituição financeira. Não deveria ser assim. Essa facilidade de conseguir e de se comunicar que a plataforma quer trazer. Você depende, como eu falava, da instituição financeira, do gerente para ter essas informações, né? E hoje você fala direto com quem decide, né? E a pressão e o comando é de vocês. Isso aqui é muito legal na plataforma, tudo assim como vocês estão vendo, em card, dinâmico, objetivo, e a qualquer momento você pode chamar uma sala de bate-papo, como nós estamos aqui agora, para poder resolver algum tipo de dúvida que você possa ter, né? Ou seja, a gente tirou o intermediário. É você com o dono do dinheiro. É você direto com o comitê de crédito, né? Se for uma instituição maior. E assim é o futuro, tá? Do capitalismo cooperativo. Quanto mais intermediários eu tiro, mais barato, mais eficaz, eficiente fica, né, o serviço prestado, o produto vendido, a relação comercial realizada. Tá bom? Bom, como eu falei, você fica livre das letrinhas miúdas e tem o controle total das negociações. Para finalizar, seria um prazer para nós recebê-los com cadastro na plataforma, né? Aqueles que se registrarem até amanhã, a gente vai fazer uma navegação guiada, que a gente chama, com nossos consultores especializados, justamente para te mostrar
todos os benefícios e usabilidades da plataforma para que você se empodere, empresário, né? Que você entenda o poder dessa plataforma como ferramenta. Lembrando, a gente não cobra nada de vocês. A gente só cobra do financiador, porque também a gente não é uma instituição de caridade, a gente é uma empresa de tecnologia que presta serviços de crédito, né? Mas a gente cobra apenas do financiador uma taxa, uma tarifa muito pequena, que vai de R$ 20 a R$ 357. Ou seja, dependendo do tamanho da operação de crédito, ela é R$ 20. Se ela for muito grande, né, ela é de R$ 357. Isso não é nada, pessoal. Isso não existe custo fixo na plataforma. É tudo on demand, pay per use. Você usou, ganhou, paga. Se você não ganhou, você também não precisa pagar. Então, não tem por que a plataforma onerar os seus custos, né? Onerar a sua taxa de deságio. Muito pelo contrário, né? Ao vocês forçarem aos financiadores a aderirem à plataforma, porque a demanda está vindo pela plataforma, eles vão ser obrigados a enquadrar cada vez mais no preço adequado e justo, uma vez que nós trazemos redução de custo para eles também. Tá bom? Então vai ser um prazer recebê-los. Quem fizer o cadastro na plataforma, né? Como a empresa cadastrando na plataforma até amanhã, dia 28/4, terá garantido uma navegação guiada junto com os nossos consultores especializados, e aí a gente pode escolher com você os financiadores, te falar a característica de cada um, por que diversificar, né, e qual o melhor blend, né, de montagem disso aí também, que, claro, a gente precisa estar do seu lado, e a gente é também consultor, mas com muita tecnologia por trás, tá bom? Pessoal, foi um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês, agradeço todo o tempo de vocês. Vamos abrir para tirar algumas dúvidas, se tiverem, porque eu acho que nós já tiramos duas aí. Sei que estão todos cansados, né, no final do dia, mas esse era o nosso objetivo, tentar clarear um pouquinho as características de operação, sem ficar num tecnismo muito chato, e principalmente para que vocês entendam que a ferramenta está do lado de vocês, que a plataforma veio para empoderar o empresário brasileiro e democratizar o acesso ao crédito. Bora tirar algumas dúvidas? Paty, pode nos ajudar aí? Posso, vamos lá. Então, a gente está com mais duas dúvidas aqui que surgiram, que é sobre, posso antecipar vendas parceladas também? Sim, as vendas parceladas é uma forma de venda a prazo, né? É que quando você parcela, normalmente você parcela em alguns meses ou algum período de tempo. Pode ser um pedaço à vista, um pedaço a prazo. Então, ela enquadra na venda a prazo, tá bom? Pode sim. Legal. Aqui chegou mais uma, são duas perguntas. Uma ao realizar o upload dos documentos da minha empresa na plataforma, todos os financiadores têm acesso? Acho que aqui é uma preocupação, né, Fê, de dar muita abertura, né? Muitas vezes são documentos bem, enfim, confidenciais. Eu acho que é uma questão aí mais de segurança, né, da informação. É uma questão de segurança e uma questão daquele cold call chato, né? Aquela venda que você não quer receber. Não, pessoal. Na plataforma, ao fazer o upload da sua documentação, bem como dos seus lastros na operação, chamado de XML, ele só vai para o financiador que você autorizar. Então, lá a gente tem um formato, não estou me inventando a roda, ao estilo das redes sociais, né? Você se conecta, fica amigo e depois libera a documentação, né? E aí depois ele habilita você nos veículos dele através da assinatura dos contratos. Então tem um procedimento para ser feito, né? E a cada etapa desse procedimento você é notificado através do e-mail ou no histórico dentro da plataforma você vai ver aonde está, como está, né? E o financiador só vê os seus dados se você assim permitir. Lei Geral de Proteção de Dados. Bacana. E aí ele também pergunta na mesma questão, o que te motivou a criar a Finplace? Legal. No início eu falei um pouquinho que foi um pouquinho da minha história, né, de trabalhar fortemente com grandes instituições no mundo, com consultoria, auditoria empresarial, e não via realmente como ajudar efetivamente as pessoas
da economia real, do mundo real, né? A gente tem alguns caminhos para poder fazer isso, como eu falava. A gente tem o caminho espiritual, a gente tem o caminho altruísta, né? E nós escolhemos, especificamente eu escolhi, o caminho da economia, né? Aquela que fortalece o empresário, aquela que fortalece as bases, o futuro da nação, gerando PIB, aquecendo os empregos, né? Gerando oportunidades. Então, eu resolvi usar toda a minha bagagem para realmente atuar na pequena e média empresa no Brasil de forma efetiva. Então, durante muito tempo, eu fiz consultoria também com a minha empresa, né? Achando que esse era um grande caminho. Infelizmente, a consultoria, ela trabalha de pouquinho em pouquinho, né? É também um grande caminho. Eu dou um puta apoio para todos os consultores, tenho um apoio na plataforma com a gente também, mas eu não consigo fazer verão, né? Que eu sou apenas uma andorinha. Já na Finplace, eu realmente consigo fazer a diferença com a força e a união de todos vocês, usando a ferramenta, a gente pode fazer uma economia diferente e muito melhor. E aí nasce a ideia de democratizar o acesso ao crédito. Muito legal. E para a gente fechar, Fê, só para não estourar muito tempo, acho que é uma pergunta aqui que você vai gostar, que é, gostaria de saber sua opinião sobre a crise que estamos passando. Quando você acha que sairemos dela ou pelo menos teremos uma melhora? Essa parte eu gosto. Eu agradeço muito a quem fez essa pergunta, a oportunidade de falar. Não que eu goste do que nós estamos vivendo, tá? Porque efetivamente eu estou discutindo isso muito, né, com a minha equipe, com todos os meus parceiros. Qual é a saída, né? Qual é a luz no fim do túnel que não seja um trem? Não é isso? Porque nós vemos Essa aí hoje. você roubou de alguém hoje, hein, Felipe, Eu essa roubei de frase. alguém, eu Que recebi tá no aqui, grupo. esse alguém tá no chat aqui, por isso que eu tô falando, Roger. Esse alguém está no chat, né? Manda Esse um alguém, alô para inclusive, ele. já tivemos uma declaração, né, numa live anterior, né? E é recíproco o meu sentimento por você, Roger, né? E eu vou me permitir usar a sua frase, né? De buscar uma luz no fim do túnel que não seja um trem vindo contra você, né? Eu acho, agora focando na pergunta, eu acho que nós vivemos um momento muito difícil na humanidade, em especial no Brasil, por todo o posicionamento político dos nossos administradores, né? Por todo o histórico que já vinha na nossa economia antes, né, dessa fatalidade desse vírus, né? A gente já estava numa descendência, e aí vem o vírus e dá uma piorada em tudo que está acontecendo até hoje. Eu vou escrever especificamente sobre isso, vai ser publicado um artigo provavelmente ainda essa semana, falando exatamente sobre isso, né? Eu faço uma retrospectiva recente, tá? A partir do impeachment da Dilma, né? Do impedimento dela pelo Poder Legislativo através do impeachment, e até os dias de hoje, né? Até a decisão do Supremo, né? Que ainda tem muita coisa por vir, e tudo isso com um molho especial de uma pandemia mundial, né? Que diminui, inclusive, a demanda por commodity no mundo, né? Então, a gente realmente está numa crise muito complicada, uma falta de demanda, que não adianta também ficar pegando crédito a todo direito, porque tem que ser muito consciente nessa hora, pessoal, mas existem alternativas, né? As alternativas que a gente espera espera até hoje que seja feito através dos nossos gestores, infelizmente não estão sendo feito, que é o dever de casa, que eu tenho certeza que cada um de vocês como empresário o fez, né? A receita tem que ser maior que a despesa. No Brasil isso não é, né? A despesa é maior que a receita, aí o déficit público aumenta, e aí o pensamento aumenta a carga tributária? Ora, né? Tiradentes já revoltou contra a monarquia portuguesa, porque a monarquia ficava com um quinto de toda a riqueza e todo o ouro, né? Hoje, equivalente ao tributo dado ao Poder Executivo, né, equivale a 2/5, né? E ele foi morto, esquartejado, dado como exemplo. Será que isso marcou a gente, né? A gente tem medo de se manifestar? Não é assim que resolve a conta, cobrando mais, esmagando ainda mais o cidadão brasileiro e o empresário que tenta fazer a economia crescer, né? É realmente reduzindo o custo nas reformas ministeriais, nas reformas
políticas, administrativas, tributárias. Infelizmente, esse não é um caminho que o governo federal sinaliza, né? Mas, por sorte, temos uma alternativa vindo por aí, né? Que quanto mais o mundo, né, principalmente as grandes potências, estabilizam a sua vacina, seu processo de vacinação, mais eles demandam commodities, né? E o Brasil, graças a uma força superior, acredite você, alguma coisa religiosa ou não, né? A gente é muito cheio de graça, né? Não tem uma placa tectônica. Tudo que se planta nessa terra nasce, né? O nosso processo mineral é perfeito. Portanto, a gente deve ser favorecido nos próximos meses pelo aumento do consumo da commodity da China, né, dos Estados Unidos, que são grande Rússia, Iraque, Irã, a Ásia, ela deve passar por uma crise sanitária agora muito parecida com a nossa, até pela falta, né, de estrutura de alguns países ali, mas só da força da China, os Estados Unidos e Rússia, que já estão num processo de vacinação aceleradíssima e a vida está voltando ao normal, significa que a demanda externa vai aumentar e lá vamos nós camuflar os nossos problemas, né, por demandas externas. Mas isso vai fazer-nos sair desse túnel sem ser, né, através da luz do trem vindo. Mas, por favor, leia o meu artigo, deve sair no máximo até sexta ou no mais tardar na segunda-feira. Provavelmente vai sair em todas as redes sociais, no LinkedIn e também no da Finplace.